Olá, voltamos com o nosso Papo Direto. Estamos falando hoje com o chefe da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue de Paranaguá, Ricardo Moura. Nós estamos falando aqui da importância da doação de sangue e dos requisitos, entender melhor todo esse sistema, tirando dúvidas aqui que eu mesma tinha no sentido da unidade de coleta, se pode receber moradores de outras cidades da região e assim também como a utilização desse sangue, se é só para a região. E aí a gente está descobrindo inclusive que o banco de sangue, a unidade nossa aqui é do litoral. Todas as pessoas da região litorânea podem doar. Telefone aqui que o Ricardo já passou anteriormente, o 3420-6663, pode ser utilizado para você ligar, tirar alguma dúvida, saber o horário de atendimento, que dias estão sendo feitos os agendamentos para doação, que horário que você pode marcar. E como disse o Ricardo, vamos reforçar aqui, se você ligou, agendou, marcou, por favor, só faz a última coisa, vá naquele horário, naquele dia certinho, não fure, não deixe aquele horário vago para outra pessoa, porque na verdade ele não fica vago. Na hora, eles lá que já fizeram agendamento estão contando com a sua presença. Sim. Você que agendou, que marcou, precisa ir, porque na hora não tem como ligar, como faz em muito consultório médico, olha, vagou aqui hoje à tarde, você quer fazer, quer vir. Só se você avisar com antecedência. Se você avisar pelo menos assim, um dia antes, 2 dias antes, quem sabe possa, inclusive vamos tirar essa dúvida aqui. É possível, eu não sei para quanto tempo vocês, eu ligo hoje e posso agendar, por exemplo, vocês têm para amanhã um horário, mas eu não posso. Sim, não. Por exemplo, alguém do litoral, não, eu posso ir na quinta ou ir na sexta. Como você já tem os dias lá para o pessoal vir, vocês vão tentar adequar esse dia e horário para os dois lados. Mas se a pessoa ligar um dia antes, 2 dias antes, ela pode desmarcar, eu acho que de repente até ajuda vocês. Sim, sim. É bem oportuna também essa colocação, ele pode marcar. E na questão de com antecipação, às vezes o cidadão, porque é do litoral, ele vem de Guaraxava, semana que vem eu tenho que ir em Paranaguá receber, ou, sei lá, pagar uma conta, tal. Eu só posso semana que vem. Lógico, ele vai dizer assim, olha, eu só posso ir lá dia 19 de junho, por exemplo. A nossa da Assistência Social receberá a ligação e vai agendá-lo para dia 19 de junho. Não é uma coisa assim, sabe, bem fixa assim. E a gente reforçando aqui, peço que se marcou, que venha, que compareça, ou ligue antes. Ligue um dia ou 2 antes, não poderia ir. Eu acho nobre, porque podemos dar tempo de nós colocar alguém no lugar. Se alguém ligar nesse meio tempo, já encaixa. Sim, conseguimos encaixar. E a gente estava falando no bloco anterior justamente sobre a questão dos impedimentos, né? Quais são outros impedimentos, não digo nem outros, né? Porque agora o que a gente comentou aqui, só para a gente lembrar, que existia uma restrição quanto ao homossexual fazer doação de sangue, isso no Brasil. Decisão da Anvisa e do Ministério da Saúde, que foi derrubada no final agora de maio, precisamente no dia 28 de maio no Supremo Tribunal Federal. Acontece que isso caiu, agora já é uma possibilidade. Mas existem outras situações que de repente são impeditivos para a pessoa. De repente ele liga lá, já comenta alguma coisa, de repente tem uma triagem e ele é impedido. Você poderia... Como é que é feita essa questão, essa avaliação? Reforçando aqueles primeiros critérios para a pessoa doar, que seria estar em boas condições de saúde, estar bem alimentado. Às vezes, foi até interessante também tocar nisso, que às vezes tem pessoas que chegam em jejum. Eu vim doar sangue, estou em jejum. Não é em jejum. Tem que estar alimentado. Porque a gente sabe, né? Para qualquer... tirar sangue, coleta de sangue para um exame, é uma coisa. A maioria é pedido para que esteja em jejum. E no caso do doação de sangue é o contrário. Tem que estar alimentado. Já aconteceu poucos, mas acontece. O cidadão chega lá e fala assim, eu nem tomei café, não. Então o senhor não pode. Daí o que acontece? A gente também disponibiliza um lanche invertido, que é falado. Daí ele faz um lanche antes da doação, espera um tempo X que o médico acha que deva, para até que o organismo absorva, e daí ele pode fazer a doação. Questão dos impedimentos. Então, voltando lá, estar em boas condições de saúde, ter 50 quilos no mínimo, apresentar-se com o documento original com foto, não estar com sintomas gripais. Se foi vacinado, importante, dengue, gripe, sarampo, evite vacinar nesse momento, fazer a doação nesse momento, aguarde no mínimo... Se tomou a vacina recentemente. Sim, sim, tem que aguardar, tem que uma janela para poder fazer a doação.
Os outros impedimentos, Luciana, eles são esclarecidos na triagem clínica pelo médico. O médico, na sua entrevista, ele fala quais são os impedimentos, e ele, que é o ato médico, ele vai esclarecer todas as dúvidas que o cidadão tiver, e ele faz outras perguntas também de cunho pessoal, para ele poder avaliar se aquele cidadão ele está em condições de ter um sangue seguro para o receptor. Por exemplo, se eu te perguntar aqui, eu tenho uma tatuagem aqui, mas eu fiz uns 2 ou 3 anos. E também tive hepatite quando eu era criança, hepatite A. Não adianta eu perguntar para você nem para assistente social, eu tenho que ir para a triagem para confirmar. Tem que falar com o médico. Tem que falar com o médico, porque cada caso é um caso, sabe? E ele que avalia e ele que está apto a dizer para o cidadão que sim ou não. Né? E essa questão, eu digo assim, a hepatite eu já ouvi falar muito. Então, é uma coisa que, com certeza, se eu indo numa triagem, eu posso perguntar. Mas da tatuagem, que é uma coisa muito comum, até piercing, né? São situações que, às vezes, as pessoas podem esquecer até de dizer. Mas é algo para a gente lembrar aqui para o pessoal, que é bom falar na triagem para o médico lembrar dessas situações. Claro, de repente, o próprio médico vai fazer a pergunta, mas, às vezes, tem um ou outro detalhe que Exatamente. Passa, né? Foi bom também ter falado isso, porque, às vezes, o cidadão ele omite, né, uma situação de uma tatuagem, às vezes pode ser uma pequena tatuagem. Não, às vezes esquece, né? É tão comum, já faz tão parte dele. Às vezes na nuca, né? Que ele não visualiza, então ele até esquece que tem. E a questão do piercing, sempre falar para o médico. O médico vai avaliar e vai dizer se ele cumpriu o tempo, né, necessário para que o sangue esteja saudável, e aí ele vai orientar e a pessoa vai aprovar ou não a sua doação. Ricardo, a gente vive um momento hoje que qualquer espirro o pessoal já olha, né, invertido. Inclusive agora até eu vou fazer um registro aqui, a gente sempre destaca isso em algumas entrevistas, você como atua na área de saúde preferiu, né, fazer o uso da máscara, alguns entrevistados, inclusive, também preferiram isso. Só que quando a gente chega aqui, a gente grava aqui no Teatro Raquel Costa. E a gente chega aqui, monta o cenário rapidamente e a gente higieniza as cadeiras, a gente higieniza os equipamentos, o microfone. Eu tenho cuidado de usar o meu microfone, de ser sempre o mesmo. Do entrevistado, a gente sempre toma esse cuidado. Chegamos com máscara, todos chegam com máscara. E a gente também mantém um pouquinho essa distância, pensamos até de pôr num sofá ou coisa assim, não, vamos colocar a cadeira, manter a distância justamente para poder ter esse cuidado. E aí, entrando na pergunta que eu queria fazer, que é a questão do resfriado. Às vezes não é nem um resfriado, o que a gente tem muito hoje em dia, que é comum, é a tal da rinite. E aí o cara espirra, a pessoa já olha e já fala, por favor, não é... Mas se tiver nessa condição ou com resfriado, já são impeditivos também para, de repente, não ir naquele dia. Exatamente. Nesse momento agora, principalmente, não vá. E senão, se acontecer de ir, o médico, na triagem clínica, ele vai fazer o impedimento. Já vai pedir. Exatamente. E as pessoas acima de 59 anos, então vem um rol de impedimentos agora, por conta da Covid, e nós temos que nos cuidar. Até, por exemplo, só para ilustrar, por exemplo, um servidor, se ele apresentar um sintoma gripal, ele tem que imediatamente procurar um médico e ficar no mínimo 3 dias até que se elucide o que ele tem. Às vezes pode ser só um resfriadinho, né? Sem febre, sem dor no corpo, nada, uma coisa passageira. Mas de repente, se incidir para uma coisa maior, ele vai ter que fazer o teste rápido, depois fazer o teste do PCR, né? Isso. Hoje em dia é feito lá já são tomados os cuidados, né? Sim, tomar os cuidados. Foi o que eu disse aqui numa das entrevistas, eu até lembrei, logo que começou essa questão da pandemia e da necessidade do isolamento social, a gente, da comunicação, acabou ficando realmente fazendo um home office durante um tempo. E aí depois, claro, houve a necessidade, né, da retomada, e como a imprensa é o serviço essencial, a gente voltou a trabalhar diretamente no local de trabalho, fazendo as entrevistas. Só que eu fiquei com gripe, enquanto eu estava em casa. E aí o pessoal de casa passou os 3 dias, não, vai para o hospital, vai para o posto de saúde, vai no médico. Eu falei, não vou no médico. Se eu não estou com dor no peito, né, a ponto de estar aqui com falta de ar, se eu não estou tossindo, se eu não estou
aqueles sintomas, né, que inicialmente eram bem característicos, eu falei, eu não vou, vamos esperar. E é o que a gente relembra aqui e recomenda para todo mundo, continua sendo mesmo, para doação de sangue, então mais ainda, se está resfriado, espera um pouco, se marcou justamente para aquele dia, acordou bem mal, dor de cabeça, dor no corpo, aqueles sintomas de resfriado normais. Dá uma ligadinha e avisa, olha, acordei assim, já nem vou, né? Para o pessoal pelo menos se preparar e se alguém ligar nesse meio tempo, saber que tem condições de colocar alguém. E aí eu pergunto justamente isso, com todas essas condições, às vezes pode ter um ou outro que não possa ir naquele dia marcado. Como é que estão os bancos de sangue hoje? Olha, os bancos de sangue, como eu falei, no geral, com a questão da pandemia e as orientações que vieram do governo, houve uma queda geral. Até porque tem muita gente que está com receio, até o próprio doador ele tem receio em sair de se expor. E isso é para tudo, né? Sim. Salão, várias coisas que o pessoal tem sentido. Exatamente, e preventivamente ele já não quer se expor. Então, por conta disso, já observamos essa queda. Furante a questão da epidemia da dengue, que nós estamos vivenciando, sarampo e a vacina da gripe, isso também são impedimentos e contribuíram para a diminuição da procura para os bancos de sangue. E a gente sempre precisa, porque, queira ou não queira, o sangue é vida. Uma doação serve a 4 pessoas. Um sangue consegue atender até 4 pessoas. Olha só. Lógico, conforme a necessidade, né? Às vezes um acidente, a gente demanda várias bolsas, mas assim, em média, assim isso, exatamente. Atender 4, bacana, saber que pode ajudar ainda 4 pessoas, quem sabe até dependendo da situação, né, salvar a vida de alguém. Sim. E tem a questão da medula óssea também, Ricardo, porque a medula óssea, eu pergunto até também, sou doadora de medula, mas como é que é feita a questão da doação? Como é que a pessoa que tem interesse, ela deve proceder? A pessoa que tem interesse em fazer doação de medula, ela irá fazer um cadastro, certo? Se ela tiver dúvidas quanto a isso, ela pode ligar novamente no 34206663, que é a nossa técnica Nádia, esclarecer as outras dúvidas que a pessoa forem pertinentes. Nós mandamos, o cidadão vai lá, faz o cadastro, é retirada uma pequena amostra do sangue dele, é mandado para o Registro Nacional de Doação de Medula, que seria o REDOME. Eles vão avaliar se aquele sangue, se aquela medula é compatível com um doador que seja, e se for compatível, né, tomara que seja, eles entrarão em contato com a pessoa. Daí já o EMEPAR, ele já se abstém, daí fica com o REDOME. Ele entrará em contato com a pessoa e fará toda a ponte sobre o trâmite que vai ocorrer nos próximos. A unidade, ela ajuda nessa parte inicial, que é do cadastramento e a coleta em si. A coleta em si. E veja, esse banco, só para ter uma ideia, ele é internacional. Eu ia perguntar isso. Exatamente. Você pode, então, quem sabe, ajudar uma pessoa de outro país? Pode. E assim, às vezes acontece também, é bom esclarecer os cidadãos, eles chegam assim, eu queria doar, a campanha, eu queria doar minha medula para fulano de tal que está precisando. Não funciona assim. Ele vai doar, ele vai para um banco. Se por um acaso for para ele, for compatível, ótimo. Pode ser que venha até de fora do Brasil, essa compatibilidade, como já ocorreu, inclusive em Paranaguá. Só que assim, isso não é divulgado, porque não é o intuito nosso, né, do REDOME, focar nessa situação, é atender o paciente. Então, esse tipo de coisa a gente não divulga, sabe, para onde foi, sabe, não. Se, graças a Deus, for compatível, ele será atendido. Pode ajudar. Nós estamos chegando no final do nosso papo direto, teve muita informação muito boa e eu espero que tudo isso ajude de alguma forma, inclusive a sensibilizar pessoas, fazer com que as pessoas entendam um pouquinho mais que é uma coisa simples, que todos os cuidados, inclusive nesse momento de pandemia, já estão sendo tomados, que é possível fazer a doação sim, que não há problema nenhum, tomando todos os cuidados necessários, como a gente vem tomando todos os dias. E eu gostaria que você deixasse assim, uma palavra, uma mensagem final, né, para o pessoal que está acompanhando a nossa entrevista, Ricardo, com relação a essa questão da importância da doação de sangue mesmo. Eu peço ao cidadão, o doador, ou o doador inicial, que exerça
a sua cidadania de fazer a doação de sangue. Nós precisamos muito, os hospitais agradecem, a gente, como falei, embora as cirurgias eletivas ainda não estão totalmente liberadas, mas às vezes acontecem acidentes imprevistos que precisam do sangue. Nós precisamos manter um estoque regulador. Mas fiquem tranquilos, porque o EMEPAR, ele age como um banco, como eu falei, de compensação. Se o cidadão precisar do sangue e não tem na região, ele vai buscar aonde tiver dentro da rede EMEPAR. Hoje o EMEPAR, nós somos administrados pela Regional de Saúde na parte administrativa, deixar bem claro, somos subordinados da primeira Regional de Saúde, e na parte técnica pelo EMEPAR. Nossa UCT é constituída de dois módulos, coleta, que fica na Gabriel de Lara, e transfusão e distribuição dentro do hospital regional. Pertence à rede EMEPAR, só que eles são distintos, até porque são funções diferentes. E eu peço, de novo, que nos procurem no telefone 3420-6662 para a parte administrativa e 3420-6663. Ficamos na rua Avenida Gabriel de Lara, número 657, ao lado da primeira regional. Doar sangue é um ato de amor. Exerça a sua parte. Obrigado. Ricardo, eu é que agradeço, e a gente agradece realmente a todos os doadores e as pessoas que venham também a ser doadoras de sangue. Vamos registrar que o horário de atendimento permanece das 8 às 11h30 exatamente. E das 13 às 16? Isso, exatamente. Os horários, terças, quartas e quintas, por enquanto, até porque estamos com um médico a menos, das 8 às 11h30, no período da tarde das 13 às 16 horas. Terças, quartas e quintas. Ótimo para a gente lembrar. O Papo Direto fica por aqui. A gente gosta sempre de lembrar que você pode conferir toda a nossa programação aqui no canal 7.2 e também pode pesquisar, né, no YouTube, Paranaguá Cidade Educadora. E aí você vai ter acesso também a toda a programação, todos os outros programas feitos, não só aqui o Papo Direto, mas também como Mundo Lude, Boletim Coronavírus e muito mais. A gente também lembra a todos que você se informe pelos canais oficiais da Prefeitura. Tem o endereço www.paranaguá.pr.gov.br e nas redes sociais, Facebook e Instagram, é só procurar pelo nome Prefeitura de Paranaguá. Inclusive, você vai ter acesso a saber como ressintonizar, caso necessário, o canal para estar conferindo toda a programação do canal Cidade Educadora. Papo Direto fica por aqui e eu já deixo meu convite para a nossa próxima conversa. Um abraço a todos.